Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Pessoal, nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios de física de espelhos planos, parte 1, tá bom? E aquela parte de leis da reflexão, espelhos planos, formação de imagem, espelho plano, tá bom? E é legal nessa aula vocês darem uma revisãozinha lá, caso vocês não lembrem, aquela parte de trigonometria, né, seno, cosseno, tangente, né, que geralmente a gente usa, e semelhança de triângulos. A gente usa bastante nessa parte da óptica aí, na parte de espelhos planos, tá bom? Bom, e numa outra próxima aula faremos aí a parte 2, ok? Então venham comigo, espero que vocês aproveitem essa aula aí, beleza? E que a força esteja com você. Um grande abraço aí, ok? Bom, pessoal, então bem-vindos de volta à aula de exercícios de espelhos planos, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas aí. Vamos para a questão 1. Então a pessoa está a 200 centímetros na frente de um espelho plano. A 300 centímetros atrás da pessoa está um quadro, pendurado na parede. Então a distância da pessoa até a imagem do quadro no espelho em centímetros é. Então vamos lá, né? Então a pessoa está. Temos aqui um espelho plano, né? A gente usa aqui esses tracinhos para poder dizer que é atrás do espelho, tá ok? Esse achuradinho aqui. Bom, então a pessoa está a 200 centímetros do espelho, tá? E tem um quadro que está a 300 centímetros atrás da pessoa. Ou seja, ele está a 300 atrás da pessoa. Então, na verdade, esse quadro está a 500 centímetros do espelho. E a pergunta foi a seguinte, né? A distância da pessoa, que é essa pessoa aqui, até a imagem do quadro no espelho. Então, vamos lá. Se a pessoa está aqui a 200 centímetros do espelho, a imagem dela está também a 200 centímetros do espelho. Só que está atrás do espelho, porque é uma imagem virtual. Tá? A imagem virtual é formada em espelhos planos, formada pelo prolongamento dos raios que foram refletidos. Tá? Lembra sempre disso, que a imagem virtual é sempre formada pelo prolongamento dos raios que foram refletidos no espelho. Por quê? Porque o raio não atravessa o espelho. Ele bate no espelho e volta. Então você prolonga o raio refletido para obter a imagem, tá? Depois faremos algum exercício e a gente vai usar isso daí, tá bom? Bom, então tá aqui a pessoa, né? A imagem dela está a 200 centímetros do espelho. E onde está a imagem do quadro, né? Está a 300 centímetros atrás da imagem da pessoa. Ou seja, ele também está a 500 centímetros do espelho, certo? Aqui para o outro lado. Então a pergunta que ele fez foi a distância da pessoa, que está aqui a amarelinha, até a imagem do quadro no espelho. Então até a imagem do quadro que está aqui desse lado. Então ele quer essa distância aqui, certo? Ou seja, 200 mais 200 mais 300. Ou seja, 700 centímetros. Beleza? Então a resposta aí é a letra D. Tá? Uma questão da Unicinos de 2012. Muito bem. Tá? Então, belezinha, uma questão tranquila, né? Sem mais delongas, vamos para a questão 2. Um objeto de extenso de altura h está fixo disposto frontalmente, né, diante de uma superfície refletora de um espelho plano, a uma distância de 120 centímetros. Então temos aqui o nosso espelho, temos uma guitarra elétrica, uma Stratocaster, a 120 centímetros do espelho. Beleza? Bom, aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, tá? Ou seja, a distância agora nova, né, da imagem, do objeto meu, que é a guitarra, em relação ao espelho, é 100 centímetros, tá? Aqui no desenho eu aproximei, na verdade, a guitarra, que é a mesma coisa que aproximar o espelho, tá? Então, para ficar mais fácil. Beleza? Então, agora, na verdade, a minha guitarra ela está a 100 centímetros do espelho, porque eu aproximei o espelho 20 centímetros. Ele te pergunta a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto D. Bom, essa questão veio para te confundir, né, galera? Porque é o seguinte, ó. Se o objeto antes estava a 120, a imagem dele também estava a 120, né? Lado direito aqui temos a imagem dele, tá? E se eu aproximei o espelho para 20 centímetros para a esquerda, é como se o objeto estivesse agora a 6 centímetros. Então agora a imagem nova dele também vai estar a 6 centímetros. Então não confunda com a situação anterior. É uma nova situação. Então se o objeto está a 100 centímetros do espelho, a sua imagem também está a 6 centímetros do espelho, tá? Não importa o que você tinha antes, ok? E agora a gente pergunta a distância do objeto para a imagem. Ou seja, a distância entre eles é 100 mais 100, que vai dar 200 centímetros. Tá? Então não confunda a situação nova com a situação anterior, que aí você pode errar essa questão, porque é uma questão relativamente fácil. Belezinha? É nóis, hein? Então tá lá, 200 centímetros. Beleza? Então vamos continuar aí, sem mais delongas. Essa questão agora aqui é um pouquinho mais capciosa, porque você tem que saber lá, por exemplo, o teorema de Tales, né? Que os ângulos alternos internos são iguais. Então, como eu comentei no começo do vídeo, né, é bom você saber muita geometria, né? Na parte de espelhos, por quê? Porque você usa, né? Às vezes você usa um Pitágoras, usa seno, cosseno, você usa
ângulos complementares, né? Lembra que ângulos complementares a soma dá 90 graus, tá? Suplementares 180, tá? Então, em teorema de Tales também você usa um pouco, então toma cuidado aí. E também semelhança de triângulos, tá? Então a matemática ela é bem assim preponderante nessa parte da física, tá ok? Vamos lá então, dois espelhos planos são posicionados de modo que façam um ângulo de 90 graus. Tá aí, dois espelhos planos formando um ângulo de 90 graus entre si. Considere um raio de luz que incide em um deles, está lá o raio, incidiu, ó que beleza. Ele é refletido e sofre uma segunda reflexão, tá lá, certo? No outro espelho. Assuma que o raio incidente está em um plano perpendicular aos espelhos. Então se o espelho está num plano, né, num plano embaixo aqui, o raio vai estar nesse plano perpendicular aqui. Tá como está na figura aí. Tá ok? Ele está na horizontal, o outro está na vertical. Tá? Bom, o que mais? Ele te pergunta o seguinte, né? Olha lá, ó. Ele pergunta o ângulo entre o primeiro raio incidente e o raio que sai do conjunto de espelhos. Tá? Então vai sair um raio. Vamos primeiro, antes de fazer o raio saindo lá, vamos fazer o seguinte. Quando o raio bate aqui nesse espelho, o que você tem? A primeira lei da reflexão fala o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Onde o raio bateu no espelho, você traça a normal. Tá? A segunda lei da reflexão fala o seguinte, que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Se aquela reflexão sua ela for regular, né? Ou seja, a superfície do seu espelho é totalmente polida, praticamente quase perfeita. Beleza? Então aqui meu raio entrou com o ângulo alfa. Lembra que esse ângulo de incidência, ó, alfa, ele é o ângulo do raio com a normal. Não é com o raio e a superfície, cuidado. Então, alfa. Então, se ele entrou com o ângulo alfa, ele vai sair também com o ângulo alfa. Tá? Então, esse ângulo alfa é do raio e é normal, entre o raio e a normal. Tá? E na hora que ele bate naquele segundo espelho, esse raio, ele sofre uma outra reflexão. Então, lá também, na hora que ele bateu naquele espelho, eu vou traçar minha normal, certo? Que a normal sempre ela vai ser perpendicular ao espelho, tá? Então sempre ela forma 90 graus com o espelho plano. E também lá vou ter um ângulo de incidência e o ângulo de reflexão que são iguais. Eu chamei de beta aqui, tá? Para poder diferenciar do alfa lá. Beleza? Bom, ele quer saber o que? Ele quer saber qual que é o ângulo entre o raio incidente, esse raio aqui que incidiu no primeiro espelho, e o raio refletido no segundo espelho, o raio que saiu. Bom, então o que eu vou fazer, né? Vou chamar esse cara aqui, ó. Bom, então como a gente sabe que esse triângulo aqui formado pelas normais é um triângulo retângulo, então eu sei que alfa mais beta é 90 graus. Então se aqui nesse lado, ó, nesse ângulozinho aqui ele é alfa, então por consequência aqui vai ser beta e aqui vai ser beta, porque alfa mais beta tem que dar 90 graus. Tá? Já que lembrando aí que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo ou de um triângulo qualquer tem que ser 180 graus. Então, isso aqui é 90 graus, né? Aqui é o ângulo reto, ó, na minha setinha. Então, beta mais alfa tem que dar 90. Certo? Ok, né? Beleza? Ok. Bom, então alfa mais beta é 90 graus, desse lado também. Então, obviamente, pessoal, se aqui é beta, né? Olha, outra coisa legal que você pode ver aqui, ó. Tá vendo esse beta aqui em cima com esse beta aqui embaixo? Na minha seta, ó. Esses ângulos são alternos internos. Tá? Teorema de Tales, ó. Ângulos alternos internos têm medidas iguais, ó. Então aqui é beta, aqui é beta. Então se aqui é alfa, você pode também brincar aqui. Opa, professor, aqui também é alfa, então? Aqui também é alfa, meu querido. Ó, aqui é alfa e por consequência aqui também é alfa, né? Porque se beta é igual a beta, alfa é igual a alfa, né? Então para poder avaliar, né? O ângulo, qual que vai ser o ângulo entre o raio incidente e o raio incidente do primeiro espelho e o raio refletido no segundo espelho, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta suporte, ó. Uma reta que passa por esse raio aqui, ó. Ela suporta esses dois raios, tá? Então a reta R. Por quê? Porque daí eu vou avaliar o ângulo de incidência desse raio e o ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo que ele entrou em relação a essa reta e o ângulo que ele saiu em relação a essa reta. Bom, e para isso tem que saber quanto que vale esse ângulozinho aqui, ó, embaixo, ó, entre o espelho e a reta R. Tá vendo que esse ângulo aqui, que eu estou com a setinha, ele é oposto pelo vértice do beta? Então, consequentemente, ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, né? Então, esse cara aqui em cima vai ser alfa e esse cara aqui embaixo vai ser beta. Aqui também vai ser alfa aqui em cima, por quê? Porque esse ângulo aqui alfa e esse ângulo alfa, eles são opostos pelo vértice, ó, a mesma coisa. Só se seguir a linha, galera, ó. Tá vendo a linha azul aqui do espelho, ó? E a linha laranja, ó. Tá vendo, ó? Forma um ângulo aqui, ó. O ângulo alfa e o ângulo alfa. Então eles são opostos pelo vértice. E agora você percebe o seguinte, né? Que o ângulo entre a reta suporte e o raio, de entrada do raio, vamos dizer assim, ele é no caso que ele é 2 beta.
E se que se percebe aqui que esse ângulo aqui 2β, ó, também é igual a esse ângulo aqui 2β. Ou seja, esses ângulos são correspondentes. E se eles são correspondentes, eles são o quê? São ângulos de mesmo valor, mesma medida. Isso para você significa o quê? Para nós, né? Que se os ângulos são iguais, esses raios aqui de incidência, de entrada, de saída, eles são o quê? Eles são no caso, paralelos ou antiparalelos. Assim, essa resposta, galera, ela tá no gabarito sendo zero. Porque se os seus raios são paralelos, né? Na verdade, o que acontece? O ângulo entre eles é 0 graus, né? Você tem um raio aqui, uma reta aqui, outra reta aqui, certo? Então o ângulo entre elas vai ser zero. Só que nesse caso aqui, né, a resposta seria zero. Né? Na minha opinião, a resposta não seria zero, ela seria 180 graus. Por quê? Porque se os raios são antiparalelos, olha para você ver, você tem um raio vindo para baixo e um raio indo para cima, se eles são antiparalelos, qual é o ângulo que forma entre eles? É um ângulo de 180 graus, tá? Então, eu, como professor aí, cara, eu colocaria 180 graus, mas no gabarito ela está como 0 graus, tá? 0 graus seria assim, né? Ou no mesmo sentido os vetores, que no caso são vetores, né? Mas como nesse caso do exercício, né, se fossem vetores, na verdade seria 180 graus. Mas como no caso do exercício são raios, então o raio não é um vetor, né? Embora tenha aí direção e sentido, ele não é um vetor, então ele está considerando aí no exercício como sendo 0 graus. Tá ok? Mas se fossem vetores, seria no caso a resposta de 180 graus. Beleza? Então é isso aí, tá? Mas eu considero que o zero porque são raios luminosos, tá? Beleza? Bom, sem mais delongas, a questão 4. Vamos lá, então, a questão 4. A questão 4 é bem xaropinha, tá? Ó, da UNAERP aí, São Paulo. A figura mostra uma residência com um prédio abaixo. A janela de vidro do prédio tem seu centro do alinhamento do cume no telhado da residência. Então, é uma questão um pouquinho chatinha. Então, vamos lá. A figura mostra uma residência, uma casinha, né? Com um prédio abaixo. Vamos ter um prédio aqui. A janela do vidro do prédio, tá aqui a janela do vidro do prédio, tem seu centro alinhado no alinhamento do cume do telhado, né? Que é a ponta do telhado, ó. Cume é tipo meio-dia, né? Cume, a parte superior lá do telhado, certo? A ponta da residência. A janela da residência tem seu centro, aqui ó, a janela, seu centro a 1,5 m do chão da parede, oposta ao prédio. Beleza? Então, considerando que às 6 da manhã, 6 horas, o sol da manhã, né, da luz do sol, incide perpendicularmente à janela do prédio. Então, perpendicularmente à janela do prédio, está aqui da vertical, e a luz aqui incide na horizontal, ó, certo? E que às 12 horas, a incidência da luz do sol é vertical, está aqui, né? 12 horas, meio-dia. A luz refletida na janela do prédio entra lá pela janela da residência às... Tá uma questão chatinha. Então, a luz tem que bater aqui na janela do prédio, refletir na janela do prédio e ir até a janela da casa. Tipo assim, ó, ela vai entrar aqui, ó que legal, a luz na janela do prédio. Vamos supor que ela faça um ângulo lá beta, né? Então, como a gente sabe que no espelho plano, né, são espelhos planos polidos, reflexão regular. Então, se esse raio ele entra com um ângulo beta de incidência, né? Então ele vai sair também com um ângulo beta de reflexão. Nesse caso aqui, ó, esse raio que está entrando aqui às 6 da manhã aqui é como se fosse a nossa normal, tá? Então esse raio aqui é normal, né? Esse 6 da manhã aqui, ó, ok? Perpendicular ao prédio, né? Então ele entra com beta, sai com beta, né? Muito bem. Então ó, aqui a gente vai usar a geometria, né? Então vamos pegar esse triângulo formado aqui embaixo, ó. Então o que nós temos aqui embaixo, né? Vamos pegar aqui o centro do vidro da janela da casa. Ela está a 1,5 m do chão. O que mais nós sabemos? Que a altura da casa, do chão até o cume, é 7,5 metros. Né? Então aqui nós temos 6 metros, né? Como se fosse aqui um cateto adjacente. Ó. Aqui é um triângulo retângulo. E aqui nós temos também o cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, 6 metros. Né? Porque aqui é 7,5 menos 1,5. Então esse cateto aqui ele vale 6 metros. Ou seja, o que meu triângulo é aqui? Eu tenho um triângulo aqui que é isósceles. Né? Então eu tenho 6 metros de um cateto aqui embaixo e 6 metros do outro aqui em cima. Conclusão, se aqui é 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo, então obviamente que esses dois ângulos aqui eles valem 45 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo e um triângulo qualquer tem que dar 180 graus. Então esse aqui é 90, aqui é 45, aqui também é 45. Eu não vou colocar aqui porque eu não vou usar, tá? Conclusão, beta mais 45 tem que dar quanto? 90 graus, né?
Então, com certeza, beta tem que ser 45 graus. Né? Opa, então se beta é 45 graus, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que relacionar agora esse ângulo de entrada do meu raio aqui, ó. Então ele entrou, né, em relação ao normal aqui, ele entrou com um ângulo de 45 graus. Né? Então agora tem que descobrir o quanto de graus equivale a hora. Né? Ou seja, se você pegar aqui a horizontal e a vertical, qual a diferença de horário que tem aqui, né? Então o sol entrou aqui às 6 da manhã na horizontal, e eu sei que na vertical aqui ao meio-dia, né? É meio-dia. Então aqui, ó, a diferença, ou seja, 90 graus, se eu varrer de 6 até meio-dia, é 90 graus. Eu vou ter 6 horas de diferença, né? Então eu vou pegar o 12 lá, vou tirar de 6, né? 12 menos 6, vou ter 6 horas de diferença. Ou seja, o que eu sei? Que 6 horas aqui que passaram, né? O raio, né, entrou aqui às 6 da manhã e aqui meio-dia, então ele varreu um ângulo de 90 graus. Então eu sei que quando passar 6 horas, isso em graus equivale a 90 graus. Mas eu não quero 90, eu quero quanto? Eu quero 45, ou seja, quantas horas passaram para ele entrar em 45 graus. Então x está para 45. Ou seja, 45 é metade de 90, então qual é a metade de 6 horas? Ô professor, 3 horas. Né? Então, depois das 6 horas, na hora que passarem 3 horas, esse raio vai entrar aqui, ó, no ângulo de 45 graus. Então ele não te pediu quanto que passou de hora para ele entrar, ele pediu o horário. Olha lá, ó. A luz refletida na janela do prédio entra pela janela da residência às... Então, qual hora? Bom, se era 6 horas e para dar 45 graus passaram 3 horas, então o horário que vai ser o quê? 9 horas, né? Porque às 6 horas ele entrou aqui, né? E depois, quando ele entrou no ângulo de... Quando a gente sabe que ele entrou no ângulo de 45 graus, então passaram mais 3 horas. Então, na verdade, ele entrou ali às 9 horas. Beleza, galera? Uma questão um pouquinho mais chatinha, né? Tem que pensar um pouquinho e relacionar aquelas horas ali com os ângulos, tá? Mas não é uma questão muito difícil, tá? Mas tem que pensar um pouquinho aí. E entender que aqui é um triângulo isósceles, né? E relacionar esse ângulo de entrada do raio com as horas, tá bom? Bom, é isso aí. Vamos para a próxima questão. Questão 5, acho que tem 8 ou 7 questões, tá? Bom, a questão 5 fala o seguinte, ó. Certa pessoa possui um espelho plano retangular de 90 centímetros de altura, tá? Então, tá, a pessoa tem um espelho plano. Quando ela fica em pé diante do espelho, disposto verticalmente ou inconvenientemente posicionado, consegue ver sua imagem de corpo inteiro. Então ela consegue ver sua imagem de corpo inteiro. Essa questão aqui, tá, na teoria lá, é tratada lá na parte teórica, tá bom? Que geralmente vestibulares perguntam para você qual é o tamanho mínimo que o espelho tem que ter para que a pessoa se enxergue totalmente nesse espelho, tá? Então você percebe que não depende da distância da pessoa em relação ao espelho. Depende apenas da altura do espelho em relação ao solo e do tamanho do espelho, tá? Então ele fala assim, ó, nessas condições pode-se afirmar que a referida pessoa tem uma altura D. Então ele quer saber qual é a altura da pessoa para que essa pessoa se enxergue totalmente no espelho plano. Bom, essa questão é um pouquinho mais xaropinha, né? Tem uma regrinha, né? Eu não vou... Vamos supor que você não sabe a regra, tá? Vamos supor que você vai deduzir isso agora, ok? Então assim, para a pessoa se enxergar por inteira, o raio de luz tem que passar por toda a pessoa, certo? Então o que a gente faz? A gente pega um raio passando primeiro pela cabeça da pessoa, tá? E para essa pessoa enxergar a cabeça dela, vamos dizer assim, esse raio tem que chegar no seu olho. Porque como é que você enxerga as coisas? A luz bate no objeto e o objeto vai até o seu olho. E você enxerga aquele objeto porque a luz bateu no objeto e foi até o seu olho. A mesma coisa aqui. Se eu quero enxergar a cabeça da pessoa, o raio tem que passar pela cabeça da pessoa e chegar até meu olho. Então, esse cara supostamente, como assim o objeto ele enxerga em linha reta? Então, o que ele está vendo na imagem dele? Tá? Ele está vendo a cabeça dele. E se eu quero enxergar do pé, o raio tem que passar pelo pé e chegar até meu olho. Então, lembra que eu falei para vocês aí que o que ele enxerga? Como a pessoa ela enxerga em linha reta, ela está enxergando o quê? Ela está enxergando o prolongamento dos raios refletidos. Então, na verdade, o macete para eu saber onde ela está enxergando, o que eu faço com o raio refletido? Eu prolongo ele. Então, o raio de cima, eu vou prolongar o raio de cima. Então, essa pessoa que está aqui enxergando, né? A sua cabeça está enxergando aqui, ó. Então, o raio bateu no espelho, foi ao olho dela, e o prolongamento desse raio refletido é o que ela está enxergando. Ó. Ela está enxergando a cabeça dela, né? O cocoroco dela aí. Beleza? E uma outra coisa interessante também é que você faz os raios passando pela extremidade da pessoa e também pela extremidade do espelho. Porque eu quero saber o quanto que o espelho me possibilita enxergar.
Então eu tenho que passar sempre os raios pelas extremidades do espelho, tá? Não pelo centro ou algo do tipo, tá? Aqui é a mesma coisa. O que esse cara está enxergando aqui, né? Como é que ele enxerga o pé dele? Porque o raio refletido foi prolongado aqui, ó. Então esse cara está enxergando o pé dele porque o raio que passou pelo pé dele bateu aqui, foi até o olho dele e eu refleti o raio para cá, tá certo? E para complementar aqui a figura, eu tracei esse outro pontilhado aqui, tá? Até o olho É como se a imagem estivesse olhando o pé do objeto, tá? Então, ok. Beleza? Outra coisa legal então é o seguinte. Sempre você desenha os raios atrás do espelho com prolongamento de raio, tá? Por quê? Porque o raio não passa para trás do espelho. Então você prolonga, faz um pontilhado aqui, ó, para dizer que o raio está chegando lá, né? Que aí na imagem do objeto, por exemplo. Tá? Então nessa questão aqui, galera, a gente vai usar então basicamente geometria, tá? Semelhança de triângulos, ó. Então nós temos aqui, né, o tamanho do espelho, que vou chamar de L, que é 90 centímetros que ele me deu, tá? Outra coisa, a altura dos olhos do carinha, né, até o chão, vou chamar de Hzinho, e a altura da cabeça dele até o chão, eu vou chamar de Hzão. Tá? Na verdade, essa questão você pode brincar de duas maneiras. Você pode tanto encontrar a distância, o tamanho mínimo do espelho, como você pode encontrar a distância do espelho ao chão. Tá? Como eu quero aqui no caso só encontrar o tamanho do espelho, eu vou trabalhar ali com a altura Hzinho, né? Certo? Aliás, com Hzão, perdão. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, achar a distância aqui do espelho ao chão, eu usaria o Hzinho, tá? Eu vou usar só o Hzão, que é a altura dele, tá bom? Bom, então temos aqui, ó, se você perceber, temos a distância do objeto em relação ao espelho, igual a imagem em relação ao espelho, né, que eu chamo de P aqui, tá? Não faz diferença, que a distância é igual, né? E agora eu vou usar aqui, ó, para você ver que interessante, que temos um triângulo grande, né, esse triângulo grandão aqui, e um triângulo pequeno, ou seja, a gente vai poder usar aqui semelhança de triângulos, né? Porque esse ângulo aqui, ó, que está aqui, ele é igual para os dois triângulos, né? Tá ok? Então esses triângulos que são o quê? Que são ângulos que têm a mesma medida, né? Esse ângulo aqui é igual para os dois, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também são o quê? São ângulos que são correspondentes, são ângulos iguais, então eu posso usar aí semelhança de triângulos, tá? Para poder achar, no caso ali que ele quer, a altura do carinha, né? Então qual a altura que ele tem que ter para poder se enxergar totalmente no espelho, tá? Então eu vou colocar para cá, ó. Olha que legal. Então nós temos aqui, né, o triângulo grande. O triângulo grande tem a base H, né, que é a altura do carinha toda, né? E tem a altura desse triângulo aqui é 2P, né? Porque é P mais P aqui, então 2P. E o triângulo menor, a altura dele vai ser P e a base dele, né, vai ser L. Tá ok? Então aplicando aqui razões de semelhança, né? Vou fazer Hzão está para L, mas para 2P, né? Melhor, tanto faz também. Hzão, então, a base do maior está para a altura do maior, então Hzão está para 2P. Assim como a base do menor está para a altura do menor, então L está para P. Tá? Cuidado com a ordem que você pega, tá? A semelhança. Então, se você pegou base do maior e a altura do maior, depois você pega na mesma ordem. Você pega a base do menor e a altura do menor, tá? Você poderia pegar, por exemplo, né? Base do maior, base do menor. Aí você pega a altura do maior e a altura do menor, tá? Não o contrário. Se você pegou o maior primeiro, a base ou a altura, você pega na mesma ordem. Então, base do maior, altura do maior. Então, agora eu vou para a base do menor e a altura do menor, tá? Como aqueles P's eu posso cortar, né? Vamos cortar os P's. O que sobrou? Sobrou aqui H é igual a 2L, né? Como L vale 90 centímetros, então H vale 2 vezes 90. Ou seja, a altura do carinha tem que ser 180 centímetros. Como ele quer a resposta em metros, então tem que ser 1,80 metros. Então essa altura do carinha tem que ter para ele se enxergar no espelho totalmente, tá? Então sempre a altura que ele tem que ter vai ser sempre o quê? O dobro da altura do espelho, né? A altura dele sempre vai ser o dobro da altura do espelho. Ou você pode falar que o tamanho do espelho, espera essa bendita passar, né? Esse ser humano maravilhoso. Então você pode falar que a altura do espelho tem que ser, no caso, metade da altura do carinha, tá? Então se você quer se enxergar totalmente no espelho plano, esse espelho no mínimo tem que ter metade da sua altura, tá bom? Legal essa questão, né? Sempre cai em vestibular aí, tá? Então se atente a ela, que ela é importante. Tá bom? E mesmo vale para a altura do... Se você quiser calcular também a altura do espelho em relação ao chão, mesma coisa. É metade da altura dos olhos do carinha até o pé dele. Tá? A mesma ideia aí. Beleza? Bom, sem mais delongas, questão 6 da FATEC.
Considere, então, essa questão aqui é uma questão mais que você pode errar se você não enxergar, tá, moçada, o problema. Então ela pega você mais porque se você não consegue enxergar o que está acontecendo, tá? Mas ela não é uma questão difícil, é uma questão de difícil de enxergar a parte 3D. Então se tem uma dificuldade de enxergar 3D, algo do tipo, é legal você desenhar de outra maneira para poder enxergar. Belezinha? Vamos lá. Considere a figura a seguir que representa uma caixa cúbica que tem em uma de suas faces um espelho plano com a face espelhada refletora voltada para dentro do cubo. Então lá dentro do cubo, né? Aqui ó, essa face aqui HEFG é um espelho, tá? De centro O aqui. Se o raio luminoso incidir pelo vértice C, tá aqui, ó, ele vai entra no vértice C e atinge o centro O aqui do espelho. Podemos afirmar que o raio refletido atingirá o vértice. Então aqui, o que ele quer saber? Por onde que vai sair esse raio, né? Se vai ser pelo vértice D, pelo vértice A, pelo vértice B. Logicamente que não vai sair pelo G, H, E e F, porque está no plano do espelho, né? Pelo amor de Deus, tá? Então ele vai sair ou pelo D, ou pelo A, ou pelo B. Alguns alunos, cara, vão tentar fazer esse cara sair pelo D. Eu não sei porquê, mas né, acho que é pelo desenho. Como ele entrou aqui, ó, a pessoa acha que ele vai sair pelo D. E não vai, ele vai sair pelo A, meu querido. Tá bom? Se você não entender isso daqui, porque assim, o que acontece? Como é que você responde essa questão? Teoria. Ou seja, o raio incidente, que é esse cara azulzinho aqui, o raio refletido, que é esse cara aqui amarelinho azulzinho, e é normal, que eu não desenhei aqui, mas ela está aqui entre os dois, estão no mesmo plano. É como se pegasse uma faca e cortasse, né, o vértice C, onde passou o raio azul ali. Se você pegar e passar uma faca e cortar ali, você vai ver que na hora que você cortar pelo vértice C, a sua faca também passa pelo vértice A. Então, é o mesmo plano. Então, o raio tem que sair em A. Tá? Mas se você não enxergar isso legal, você pode fazer assim. Ó. Pega então só a parte de cima dessa caixa, CD, AB. Tá? Então, vamos olhar ela por cima. Tá aqui. Ó. Então, temos o vértice C, o D, o A e o B. Então, se o raio entrar por C e bater em O, vai fazer isso. Ó. Ele entrou em C, né? E passou por O. Bom, por onde que ele tem que sair? Se você olhar por cima, fica bem mais fácil de entender. Ó. Se ele entrou por C e bateu em O, como tem que ser o mesmo plano, né? Eu não posso mudar para cá ou para B. Ó. Se eu for para B com o raio ou para D, eu mudei o plano. Então, ele não pode fazer esse bater aqui no móvel e vir para cá. Ou seja, ele entrou aqui nesse plano aqui, né? Nesse plano CA, ele vai sair em A. Obviamente que ele vai sair em A. Tá bom? Então é uma questão que você tem que tomar cuidado para não errar, né? Porque alguns alunos vão colocar letra D, tá? E não é. É a letra A. Belezinha? Então toma cuidado aí, tá? Sempre desenha, faz um esquema diferente para você entender melhor a coisa, tá bom? Faz 2D que fica mais fácil, ok? Sempre siga a teoria, mas nunca siga instinto, às vezes não funciona não, tá bom? Em alguns casos funciona, outros não. Bom, essa questão também é legal, ó. Essa questão é de campo visual, tá? Então tem dois objetos lá, A e B, eles encontram-se em frente de um espelho plano E. Tá aqui o espelho plano E, né? Então dois objetos A e B aqui. Como mostra a figura, né? O observador tenta ver as imagens desses objetos formados pelo espelho, colocando-se em diferentes posições 1, 2, 3, 4 e 5, como mostrado na figura. Então o observador verá as imagens A e B superpondo-se uma à outra quando se colocar na posição. O que é superpondo-se? Né? É uma atrás da outra. Né? Então ele vai ver o A aqui e o B aqui atrás, ou vice-versa. Então superpondo-se. Então, assim, para ele poder enxergar essas imagens superpondo-se, o raio tem que passar pelas duas, certo? E também passar pelas imagens dos objetos. Prolongamento no caso. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou desenhar as imagens do A e do B. Tá? Então lembra que as imagens, a distância delas em relação ao espelho é a mesma distância do objeto em relação ao espelho. Então tá aqui, o B ele tem dois quadradinhos em relação ao espelho, né? Então o meu B', vamos dizer assim, também tem dois quadradinhos em relação ao espelho, tá? A minha imagem está aqui de azulzinha. O A a mesma coisa, né? Ó, o A tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos em relação ao espelho para a esquerda, então a imagem desse A está a 4 quadradinhos para a direita também do espelho. Então o raio tem que passar pelo objeto, bater no espelho, refletir no olho da pessoa e a pessoa enxergar os objetos superpostos, tá bom? O que você pode fazer aqui, ó, é traçar o raio para cada olhinho que está ali, né? Por exemplo, aqui, eu posso traçar para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Eu vou traçar para o mais óbvio para mim, que é esse aqui, ó. Bom, o raio vai bater aqui, certo? Ó, então ele veio lá de cima, ele passou pelo A e pelo B e bateu no espelho plano, certo? Na hora que ele bate no espelho, ele vai até o observador. Ou seja,
Esse cara 5 está enxergando o raio que passou pelo A e B. Ele está enxergando, cara, né, os raios superpondo-se aqui no A e no B. E agora eu vou traçar o prolongamento do raio refletido. Ó. Tá lá. O que esse cara está enxergando? O observador 5, né? Ele está enxergando esses dois objetos B e A em linha reta, né? Porque ele enxerga a linha reta, né? Então ele enxerga o prolongamento do raio que refletiu, ó. O raio passou pelo A e B, bateu no espelho, foi até o olho dele. O que ele está enxergando? Está enxergando B e o A. Ah, professor, mas você fez o raio que já era, você já sabia a resposta. Sim, eu já sabia a resposta, né? Porque eu usei a lógica. Né? Como é que eu vou enxergar esse B e o A aqui? Bom, vou enxergar com quem que vai poder enxergar esse cara? Será que é o 1? Ó, poderia ser o 1 ou poderia ser o 5? O 2 não poderia, nem o 3 nem o 4. Tá vendo que eles são muito próximos, não tem nenhuma referência. Então poderia ser o 1, poderia ser o 5. Se fosse o 1, o raio teria que bater aqui, bater no espelho, ó, e ir até o 1. Só que na hora que você bater no espelho, o que você teria que fazer? O que o 1 está enxergando? Ele está enxergando em linha reta. Ó. Então, para o 1 enxergar ele superpondo-se, os objetos teriam que estar aqui embaixo. Ó. Eles não estão aqui embaixo, eles estão aqui em cima. Então, quem está enxergando o A e o B, né, é o 5. Ó. Tem aluno, galera, que não consegue fazer o raio, mas ele, pela lógica ele consegue resolver. Porque ele sabe que os observadores eles enxergam a linha reta. Então, obviamente, o que esse cara está enxergando? Ele está enxergando as imagens dos objetos aqui. Ó. Então, se você souber traçar, pelo menos usar a imagem dos objetos, você consegue descobrir quem que é o observador. Né? Tem que ser o 5, porque ele enxerga a linha reta. Né? O 1 não pode ser, ó, porque não enxerga a linha reta, nem o 2, nem o 3 e nem o 4. Né? Eles vão até enxergar os objetos, as imagens dos objetos, mas não superpontos. Beleza? Deu pra... Esse aqui é legal, né? Bem bacana, tá? É a parte de campo visual aí. Campo visual, lembrando que é aquela região do espelho que a pessoa enxerga olhando para o espelho, tá? Toda a região que ela enxerga olhando para o espelho, tá bom? Bom, pessoal, então vamos para a questão 8, tá? Última questão aí, beleza? Então, a figura abaixo representa um objeto e 5 espelhos planos E1, E2, E3, E4 e E5. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos. Beleza? Bom, então vamos lá, vai. Então, temos aqui 5 espelhos planos, E1, E2, E3, E4 e E5, e um objeto no meio aqui entre eles, tá? Uma questão típica aí, pessoal, essas questões de espelho plano, nesse caso dessa questão, para você verificar como é que está a imagem, né? Como é que ela está nos espelhos, tá? Bom, vamos lembrar o seguinte, a imagem no espelho ela tem que ser, a distância dela em relação, a distância do objeto em relação ao espelho é igual à distância da imagem em relação ao espelho. A imagem ela é virtual, né? Se forma atrás do espelho. E além disso também, nós temos lá que a imagem ela é revertida, não, ou enantiomorfa, que a gente chama aí, tá? Ou seja, a imagem e o objeto eles são enantiômeros. O que são enantiômeros, tá? Lá na química orgânica, na parte de óptica, você estuda isso, tá? Na isomeria óptica, você estuda isso lá. Ou seja, o que são enantiômeros? É quando você pega o objeto, você pega a imagem e você não consegue sobrepor um no outro, tá? Eles não se encaixam, é como se fosse a minha mão, ó. Minha mão direita e esquerda são enantiômeros, ó. Eu não consigo encaixar uma na outra, tá? Então a imagem aqui também, né? Depende da sua imagem, claro. Se a minha mão é assimétrica, né? Eu não consigo encaixar, tá? Se a minha mão é uma seta, aí, né, se ele for simétrica, até dá para encaixar, tá? Mas enfim, a palavra enantiombra dá isso, é devido a isso, né? Você não consegue, no caso, encaixar uma na outra, tá? Ou seja, ela é revertida, tá? Você não consegue encaixar a não ser que o objeto seja simétrico, tá? Mas enfim, a imagem aqui ela vai ser revertida. O que é uma imagem revertida? Ela sofre um giro de 180 graus, beleza? Bom, então é o seguinte. Sabendo disso, vamos traçar as imagens lá no nosso espelho, tá? Nos nossos espelhos, no caso aí, tá? Bom, no espelho 1, como é que vai ficar essa imagem, né? Vou fazer o 1, o 3 e o 5 são os mais fáceis, tá? Então no espelho 1 vai ficar assim a imagem, né? Ou seja, vai ficar igual a seta, né? A distância vai ser igual, aqui não está a mesma distância, mas a ideia vai ficar assim, né? Ele quer só como é que vai estar a imagem, então não tem problema ficar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, tá bom? Bom, como é que vai estar no espelho 5? A mesma coisa, vai estar assim, né? Como se ela sofresse um giro de 180 graus, tá bom? Agora, no espelho 3, ela vai estar assim, né? Se o objeto está assim no espelho, né? Ela vai sofrer uma reversão, ou seja, ela vai sofrer um giro de 180 graus. Ó. Vai ficar assim, então, a sua imagem, né? De ponta cabeça. Tá bom? Espelho 3. Agora, a parte mais complicadinha dessa questão é o espelho 2 e o espelho 4. Tá bom? Ou seja, o que você pode lembrar aqui para achar a imagem do espelho 2? Você percebe que o espelho 2 e o 4 eles estão como? Eles estão inclinados. Tá bom? O que você pode lembrar aqui? Que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho.
Então assim, supostamente a distância da ponta da seta ao espelho é igual à distância da imagem da ponta da seta ao espelho. E a distância da base da seta ao espelho é a distância da imagem da base da seta ao espelho. Percebeu que a distância da base é maior que a distância da ponta, da cabeça da seta, em relação ao espelho? Então aqui, ó, essa distância aqui, esse tracejado aqui de baixo, ó, ele vai ser maior que o de cima. Então a minha seta, na hora que você traçar a imagem dela, ela vai estar assim, ó. Vai estar para a esquerda, para a direita, aliás, apontando para a direita. Ou seja, ela vai estar horizontal. Então o meu objeto ele vai estar vertical e a minha imagem vai estar horizontal. E a mesma ideia do outro lado. Ou seja, a minha seta vai estar para dentro agora, para a esquerda, apontando para a esquerda. Também na horizontal. Tá? Na parte de exercícios da parte 2 de espelhos planos, a gente vai fazer exercícios sobre rotação de um espelho plano, translação de espelho plano e número de imagens. Tá? E lá você vai perceber o seguinte, né? Quando o seu espelho gira de um ângulo alfa, a sua imagem gira de um ângulo 2 alfa. Tá bom? Por isso quando a gente tem no retrovisor, a gente olha para o carro, e a gente gira o retrovisor, a imagem que você está vendo ela vai sofrer um giro 2 vezes maior do que você girou o retrovisor. Então, se você girar o retrovisor do ângulo alfa, a imagem do carro vai girar 2 alfa, tá bom? Então, aqui no caso, vamos supor, né, que o espelho tivesse sofrendo um giro de 45 graus. Então, a imagem ela vai sofrer um giro de 90 graus. Ó. Você pode perceber que ela sofreu um giro de 90 graus, né? Que é como se esse espelho tivesse sofrendo um giro de 45 graus, tá bom? Então, ela está na vertical, né, ela foi para a horizontal. E essa na vertical desse lado foi para a horizontal desse lado, tá bom? Você pode também fazer o seguinte, ó. Se você quiser conferir isso ainda, você pode pegar uma régua e traçar a distância da cabeça até o espelho e depois da cabeça da imagem, da seta, né, até o espelho. E a mesma coisa você faz com a base, galera. Vocês vão perceber que a distância, né, na hora que você traçar aqui a imagem, ela vai dar na horizontal. Tá? Tanto do lado esquerdo aqui no espelho E2, quanto no espelho E4, tá? Então eles vão ficar na horizontal bonitinho, tá bom? Então toma cuidado com esse tipo de questão, tá? Que você pode pensar que a imagem E2 vai estar inclinada, tá? Mas não vai, tá? Então se você tem um objeto na vertical, um espelho inclinado, a sua imagem vai estar na horizontal, caso esse ângulo seja de 45 graus, tá bom? Então a resposta aí é a letra A. Então E1 vai estar para cima, E2 para a direita, né, a imagem, E3 para baixo, E4 para a esquerda e E5 para cima. Beleza, galera? Então é isso aí. Que a força esteja com você. Valeu, um grande abraço. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aí de exercícios, ok? De óptica aí, a parte de espelhos planos. Se você curtiu a aula, dá aquele like para ajudar o canal. E também não esqueça de compartilhar com seus colegas, amigos, parentes próximos ou mais distantes, ok? Numa aula posterior farei exercícios também sobre a parte 2 de espelhos planos, que é aquela parte de rotação, translação e número de imagens, né, em espelhos planos. Beleza? Muito obrigado mais uma vez por assistir essa aula. Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!